Oi pessoal, aqui é o professor Fernando. Vamos dar continuidade às nossas aulas de algoritmo. Então, o próximo passo agora que a gente vai aprender vai ser o if-else. O que é if-else no algoritmo? O if-else é uma estrutura de condição ou uma estrutura de decisão. Vocês vão ver que ele pode ser uma estrutura de condição, vocês vão encontrar eles por diversos nomes. É quando a gente precisa testar alguma variável, alguma função. Então a gente utiliza o if, o else if, para a gente conseguir testar, e a partir desse teste a gente vai ter um resultado, a gente vai conseguir tomar alguma decisão no nosso algoritmo. Então, trazendo isso para o nosso cotidiano. Então, caso a gente quer descobrir se uma pessoa pode retirar a carteira de motorista. Então, imagine uma situação onde o indivíduo em questão possui 19 anos. Então, o nosso cérebro automaticamente a gente já sabe, o indivíduo já pode tirar a carteira porque ele possui 19 anos, porque no Brasil é permitido que as pessoas tirem carteira com mais de 18 anos. Então o que a gente faz? Primeiramente é necessário verificar se a pessoa possui mais de 18 anos. E dependendo da resposta, informando se o indivíduo pode ou não retirar a carteira. É isso que a gente faz, só que a gente faz de forma automática. Mas quando a gente vai fazer um algoritmo, a gente precisa detalhadamente colocar o que ele precisa testar. Então olha só, a gente se pergunta: se a idade do indivíduo é maior ou igual a 18 anos, então, se a idade é maior ou igual a 18 anos, o indivíduo pode retirar a carteira de motorista. Então, se isso aqui for verdade, a idade do indivíduo é maior ou igual a 18 anos, o indivíduo pode retirar a carteira de motorista. Se não o quê? Se isso aqui não é verdade, consequentemente ela é uma mentira. Então, se não, o indivíduo não pode tirar a carteira de motorista. Então, imagine que aqui a gente está utilizando um if e aqui um else. Então, se a idade do indivíduo é maior que 18 anos, a gente realiza o que tem aqui dentro. Se não, não pode retirar a carteira de motorista. Então, sempre a gente vai testar. Então, percebam que aqui a gente está testando idade. Então, a gente está testando esse valor de idade. Lembra que a gente já ia armazenando valores para idade ou peso? Então, se a idade do indivíduo é maior ou igual a 18 anos, o indivíduo pode retirar. Se não, o indivíduo não pode. Então, a gente faz uma testagem. A gente testa. Se não, a gente tem a negação. Então, aqui o nosso cotidiano, as perguntas que eu tinha feito antes, e aqui na linguagem C. Então, olha só, até aqui a gente já sabe tudo certo. Int idade igual a 19, que é a idade que o indivíduo em questão tinha. E a gente bota if, abre parênteses, idade é maior ou igual a 18. Então, isso aqui o que eu estou perguntando, é maior ou igual a 18, eu abro parênteses e fecho parênteses aqui. Desculpa, abro chaves e fecho chaves aqui embaixo. Então, printf pode tirar a carteira de motorista. Else não pode retirar a carteira de motorista. Então, se a gente comparar, essa sentença aqui é exatamente essa sentença aqui na linguagem C. E essa sentença aqui é exatamente essa sentença aqui. Então, se isso aqui for verdade, eu vou mostrar isso aqui na tela. Se não, eu mostro isso aqui. Então, vamos fazer no Code Blocks para vocês conseguirem ver. Então, eu vou abrir aqui meu Code Blocks. Vou criar um arquivo novo. stdio.h int main e return 0. Então, vou salvar aqui como carteira motorista.c. Então, eu vou digitar exatamente aquele código. Int idade recebe 19. Lembrando que idade a gente vai armazenar uma variável do tipo inteiro, porque ela é sempre um número é sempre um número inteiro. Então, if idade for maior ou igual a 18, então eu abro chaves e fecho chaves. Então, se isso aqui for verdade, ele vai executar tudo que está aqui dentro. Tudo que está aqui dentro. Então, printf pode retirar a carteira. Else printf não pode retirar a carteira. Então, vocês vão ver que aqui ele sempre vai realizar as operações que estão dentro da chave que for verdadeira, ou no else, né? Então, se nenhuma for verdadeira, ele cai no else. Vou colocar rodar, e vocês vão ver que ele vai aparecer aqui, ó. Pode retirar a carteira. Então perceba que ele nem mostrou esse printf aqui. Porque isso aqui sendo verdade,
Se isso aqui sendo verdade, ele ignora até que a gente feche o else, ou até que a gente feche o if. Então isso aqui é verdade, ele vai direto para cá. Quer ver? Eu vou colocar um printf aqui, ó. Eu vou colocar um /n aqui para não confundir, para dar um enter. Os dois, tá aqui, ó. Depois do if. Ponto e vírgula. Então olha só, ele mostrou pode retirar a carteira. Aí, como esse aqui for verdade, ele pula diretamente para quando terminar toda essa estrutura. Esse aqui é toda uma estrutura, um if e um else, eles estão interligados os dois. Então quando um for verdade, ele não executa o outro e vai direto para o final. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 17 anos, ó, não pode retirar a carteira. Então ele nem entrou no primeiro if, ele foi diretamente para o else. Isso aqui não é verdade, idade é maior ou igual a 18? Não é. Então eu vou para o else e depois eu mostro aqui embaixo. Então é assim que funciona uma estrutura básica utilizando o if e else. Então vamos voltar aqui para a nossa aula. Então aqui, ó, uma operação, uma condição e tem um else com uma outra operação. Então, para a operação 1 executar, a condição deve ser verdadeira. Senão, a operação 2 vai executar. Exatamente o que eu estava mostrando no nosso exemplo. Se a condição da idade do usuário ser maior ou igual a 18, ele pode retirar a carteira. Se não, ele não pode retirar a carteira. Então aqui a gente tem um exemplo simples, né? A gente utilizando um printf e um scanf. Então a gente tem um início, declara uma variável, lê um número e verifica. Se o número for maior que 10, eu vou para cá. Se não, eu vou direto lá para baixo utilizando um system pause, que é uma técnica que a gente vai utilizar também mais para frente. Então vou fazer um exercício aqui, ó. Desenvolva um programa em C que leia a velocidade atual de um veículo e verifique. Se a velocidade for maior que 80, mostre a seguinte mensagem: veículo multado. Senão, o carro está na velocidade segura. Então vamos fazer mais um exercício. Vou criar um novo arquivo com a nossa estrutura que a gente vem criando. Int main return 0. Botar velocidade.c. Então eu vou fazer que o usuário digite a velocidade. Então a velocidade, eu vou fazer uma velocidade int. Velocidade. Então printf, digite a velocidade do veículo. Scanf. Scanf, lembrando que o primeiro parâmetro é o parâmetro do que eu vou ler, da informação que eu vou ler, e depois o e-comercial e a variável que vai ser gravado o valor. Então, if o quê? If velocidade for maior que 80, então perceba que aqui ele falou maior, não maior igual, então é só maior. Printf, veículo multado, else, se não for maior que 80, veículo está em uma velocidade segura. Veículo está em uma velocidade segura. Então vamos colocar rodar. Aqui, ó, digite a velocidade do veículo. Então eu vou colocar 120 km por hora. Veículo multado. Então aqui foi verdade, ele testou. Se a velocidade for maior ou igual a 80, ele executa o que tem aqui dentro. Se não, ele executa aqui. Então eu vou colocar agora 70 km por hora. Veículo está em velocidade segura. Que essa aqui é a resposta dessa aqui não é verdade, ele vai para o else e executa o que tem no else. Agora eu vou colocar aqui 80. Também está na velocidade segura. Por quê? Porque o meu if, eu verifico se ele é maior que 80, não maior ou igual. Se fosse maior ou igual, aí sim, 80 ele estaria multado. Mas o enunciado pede que só seja maior que 80. Então vamos para o próximo exercício. Então, faça o algoritmo para calcular o aumento de salário de um determinado funcionário. Se o salário for menor ou igual a 2.000, o funcionário receberá um aumento de 400 reais. Se o salário for maior que 2.000, o funcionário receberá um aumento de 200 reais. Ao final, apresente o salário antigo e o novo salário. Então vamos calcular o salário.
Então, criar um novo arquivo, criar toda a estrutura. stdio.h int main return 0. Salário, botar salário com if. Então, primeiramente, vamos declarar uma variável, salário. Ela vai ser do tipo float, porque eu posso ter o meu salário quebrado. Então, printf, digite o salário atual. Scanf, novamente, máscara de formatação F, porque eu estou lendo uma variável do tipo float, salário. E aí ele pede para que eu verifique. If salário for menor ou igual a 2.000, então eu vou precisar de uma nova variável, porque ele pede que depois eu apresente o salário antigo, salário novo. O que o salário novo vai receber? Salário novo vai receber salário, mais ele vai dar um aumento de R$400 para esse funcionário, mais 400. Else, salário novo, receber salário, mais 200. Então, aqui a gente verifica, perceba que a gente testou se ele é menor que 2.000, mas a gente não testou se é maior que 2.000. Mas concordam que, se o meu salário não for menor ou igual a 2.000, consequentemente ele é maior ou igual a 2.000. Então, se não for menor ou igual a 2.000, ele é maior ou igual a 2.000. É o mesmo caso do carteira de motorista. Se a sua idade é menor que 18, se não, ela é maior que 18, consequentemente. Então, printf, salário antigo, máscara F, vou dar um /n, vou botar salário. E printf, novo salário, máscara F, /n. E salário novo. Salário novo. Vou colocar rodar. Então ele pede que eu digite o salário atual. Vou colocar R$3.000. Então o novo salário é 3.200. Ou seja, ele não é menor que 2.000, não é menor ou igual. Eu vou ganhar R$200 de aumento. Agora eu vou colocar R$1.700. Então eu ganhei R$400 de aumento. Então eu vou a 2.100. Se eu colocar 2.000, 2.000 vai a 2.400. Por quê? Porque ele é menor ou igual a 2.000. Então, 200 é menor ou igual a 200? É menor ou igual a 200. Certinho, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai começar a encadear mais if-elses. Então, quando a gente tiver mais condições. E qualquer coisa eu estou à disposição.